TV Shalom apresenta. Gostaria que vocês abrissem o seu exemplar bíblico, capítulo 13, versículo 7. Se estiver difícil, está difícil? Não, complicado. Só puxar pra cá. Pronto. Capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Eu não sou muito de fazer esse pedido não, mas eu gostaria que vocês encarecidamente repetissem comigo para poder estimular a memória de vocês. Tá certo? Digam assim comigo: Deus trabalha de formas surpreendentes. É necessário exercermos a visão paraclética. Sente-se. Obrigado. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus que estão aqui nesta noite, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, você, meu querido irmão, que veio visitar, que está aqui nesta igreja hoje para ouvir uma palavra de Deus, você não veio à toa. Eu sei que o desatino da nossa vida, as circunstâncias difíceis, fazem com que muitas das vezes isso possa bulir com o nosso humor. Mas eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, Deus tem uma palavra para você. E esta palavra, se você tão somente ouvir, vai proporcionar no seu coração transformação e mudança. Basta tão somente você crer. Amém? Amados, como cristãos, nós desenvolvemos relacionamento. E relacionamento não é uma tarefa fácil de ter. Porque relacionamento é muito complexo diante do comportamento humano que nós temos. Alguns estudiosos que trabalham na área da psicologia, e se tiver alguém que trabalha com isso vai concordar comigo, sabem que existem temperamentos humanos. Existem pessoas com temperamento fleumático. Geralmente essas pessoas elas são mais introspectivas. Existem pessoas com temperamento sanguíneo. Geralmente essas pessoas são mais explosivas. Existem pessoas com temperamentos melancólicos. E estas pessoas têm um comportamento mais depressivo. Elas se entristecem com mais facilidade. Ou seja, existem diversos tipos de temperamento. E você tem um determinado tipo de temperamento. Nós olhando para o texto bíblico, nós vamos perceber que existe uma história de Abraão, também conhecido como Abraham, e de Ló, conhecido como Lot no original do texto bíblico no hebraico. E para quem não sabe, talvez, Abraão era alguém que tinha uma importância tamanha na vida de Ló, porque o irmão de Abraão havia morrido, e Abraão pegou seu filho Ló, pegou o filho do seu irmão e o adotou. E ali então, Ló tornou-se meio que um filho para Abraão. Preste atenção, olhe para cá. É importante o que vai ser dito nessa noite. E a Bíblia fala que Abraão e Ló viveram diversas aventuras diante do texto do Gênesis, e eles cresceram e prosperaram muito,
o Eterno foi com eles. Mas exemplificamente nesse versículo 7, percebemos que existe uma contenda, um conflito. E esse conflito nos mostra que os pastores do gado de Abrão, também Abraão, entram em conflito com os pastores de Ló. E o que percebemos com isso? Percebemos que neste conflito existe uma dificuldade de relacionamento. Parece existir nesse momento, ou parece deixar neste momento, um relacionamento que é construído durante um determinado tempo, e agora esse relacionamento parece ser quebrado. Porque se você ler o texto, eu gosto muito de que vocês observem o texto, eu não vou trazer nada além do texto para vocês, é que no versículo 8, Abrão diz para Ló, olha, não é bom que estejamos juntos, porque seus pastores estão tendo conflitos com os meus. Agora, sugiro eu, escolhe para você uma direção, e eu seguirei uma direção contrária da sua. Então Ló, atraído pelo um pensamento mais jovial em relação a Abraão, ele acaba tomando a direção das campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Atraído talvez pela cidade, porque Sodoma e Gomorra, historicamente falando, era uma cidade muito próspera, muito atrativa, o comércio era intenso, porém, uma cidade altamente pecaminosa. Sodoma e Gomorra eram duas cidades circunvizinhas, e a depravação do seu pecado não agradava aos olhos do Eterno. Porém, Ló escolher esse caminho. E você pode estar se perguntando nessa noite, pregador, o que Deus quer falar comigo através dessa mensagem? Hoje é domingo, geralmente se pregam mensagens evangelísticas. Nós não perderemos o teor da mensagem evangelística nesta noite. Mas o Senhor tocou meu coração para trazer uma palavra para você sobre relacionamento. Sobre a necessidade de nós sabermos construirmos relacionamentos. Porque nos dias e nos momentos de crise, o Senhor nos convida para que sejamos pontes e não abismos. Para que nós não viemos nos afastar do outro, mas que viemos nos aproximarmos. E diante desse texto, preste atenção ali para cá, percebemos que existe um conflito e uma separação. E esta separação vai fazer com que Ló siga um outro caminho. Porém, Abraão, ou Abrão no texto, depois torna-se Abraão, ele acaba seguindo o caminho oposto. Mas a diferença é essa, como revelação do texto para vocês. A diferença é que muitas das vezes nós somos seduzidos por aquilo que vemos. Nós somos seduzidos e atraídos por aquilo que nos chama a atenção. Nós somos seduzidos pelas questões materiais, a qual nos seduz e nos atrai a pecarmos ou passarmos por provações que muitas das vezes o Eterno não tem para nós. E aí o texto nos traz uma revelação em que Abrão acaba seguindo o caminho oposto. Diga assim comigo, ele acaba seguindo o caminho oposto. Porém, a diferença de seguir um caminho oposto, por favor, toda atenção agora é pouca, é que a diferença é, aquele que serve a Deus não deve ser seguido pelos rudimentos daquilo que se vê, mas pelo rudimento daquilo que se acredita. Ou seja, Abrão tinha plena convicção que independente da posição ou lugar que ele tomasse, o importante é que se a presença de Deus estivesse com ele, ele poderia estar no deserto, ele poderia estar em dificuldade, ele poderia estar passando até mesmo aflições, mas a segurança e a confiança de que a presença de Deus estando com ele, ele conseguiria suportar, prevalecer e vencer diante das intempéries que se levantasse contra ele. Nesta noite o Senhor está instruindo, está explicando para você, talvez a direção que você esteja tomando possa estar sendo tomada pela sedução do mundo, mas nessa noite o Senhor tão plenamente te convida, independente de onde você esteja, queira estar diante da presença de Deus, debaixo da sombra do Onipotente, porque a segurança que você tem é, Ele estando contigo, você vai superar e vencer. Nós estamos falando de relacionamento. E o que significa relacionamento? Relacionamento é a capacidade que o indivíduo tem de manter o bem-estar com o seu próximo. Relacionamento é uma
atividade prática afetiva e que tem tudo a ver com os ensinamentos de Jesus, que ensina aos seus discípulos a manter bom relacionamento com o seu próximo, que ensina aos seus discípulos a manter um relacionamento com aqueles que o odeiam, que ensina aos seus discípulos a manter um relacionamento daqueles que o perseguem, a manter um relacionamento com aqueles que não lhe querem bem. E a pergunta é justamente essa: você como cristão tem mantido um bom relacionamento com o seu próximo, com os tais da sua igreja e com os de fora? Como você é? Como você serve a Deus? Será que você exerce respeito por aqueles que são mais velhos, ou por aqueles a qual o Senhor constituiu como autoridade sobre a sua vida? Estamos falando sobre relacionamento, domingo. Ou seja, nós precisamos aprender a respeitar. Nós precisamos aprender e compreender que o Senhor determinou e instruiu pessoas para nos ensinar a nos tornarmos pessoas melhores diante do ensinamento que Ele nos propôs. Ou seja, meu caro Ismael, a nossa vida é regida por ciclo, e a nossa vida também é regida por determinadas observâncias da lei de Deus, a qual o Senhor determina coisas para a nossa vida mediante a nossa obediência à sua palavra. Só crescemos aprendendo que não devemos pular etapas. E para crescermos, precisamos aprender que primeiro começa de baixo e que depois nós vamos crescendo diante de Deus. Ninguém pula de paraquedas na obra de Deus. Todo mundo começa de baixo. Porém, na medida que você compreende que a sua mentalidade deve ser uma mentalidade de servo e não de senhor, você começa a entender que o Senhor começa a operar. Abraão poderia requisitar, pastor Ederlan, a autoridade ou o direito de escolher para onde ele quisesse ir. Porém, mesmo sendo mais velho, tutor de Ló, ele deu a prioridade a Ló, mesmo tendo direito, sendo um patriarca dos hebreus. Agora me pergunte, por que ele deu isso? Porque ele compreendeu que nós, como o apóstolo Paulo nos ensina, não devemos andar por vista, e sim por fé. Que significa dizer que independente da decisão que Ló teria tomado, a minha visão deve ser uma visão, como você disse anteriormente, uma visão paraclética, e a palavra paraclética vem do grego parakletos, que quer dizer uma visão do invisível mediante ao Espírito de Deus, a qual eu posso não ver, a qual eu posso não sentir, a qual eu posso não contemplar, a qual eu não posso perceber, mas eu tenho plena convicção e certeza de que aquilo que não se manifesta, de que não existe, passará a se manifestar e existir por meio do seu poder. Nesta noite o Senhor te convida, igreja, venham enxergar com o Senhor a visão paraclética, ou seja, a visão daquilo que não se vê, mas que acredita que vai acontecer. Agora vem um detalhe do texto, porque quem tem visão paraclética não anda brigando por besteira. Quem tem visão paraclética não anda contendendo por besteira. Porque Abraão não contendeu com Ló, foram os pastores que contenderam. Que significa então dizer que Ló viu diante da provocação e aproveitou a oportunidade. Porém, existem oportunidades em suas vidas que muitas das vezes levam você a cavar um buraco e cair nela. A pregação desta noite fala sobre adquirir sabedoria diante do texto bíblico, adquirir sabedoria diante da caminhada que você tem no Evangelho. Aprendi com um sábio antigo que dissera da seguinte forma: o tolo sempre erra e nunca aprende. O inteligente aprende com seus erros, porém o sábio aprende com os erros dos outros. Precisamos compreender que a nossa vida é marcada por erros e falhas, mas o Senhor nos deu inteligência espiritual, emocional, nos deu raciocínio para compreendermos que devemos errar menos diante da presença de Deus. E às vezes a nossa ansiedade, a nossa precipitação nos levam a atitudes e falhas, que muitas das vezes são difíceis de conseguirmos consertá-las.
Mas nessa noite eu quero profetizar em favor da tua vida. E se você crê, levante a tua mão nesta noite. Levante com fé nesta noite. Levante com certeza nesta noite. Levante com intrepidez nessa noite. O meu Deus, Ele é poderoso. Tão poderoso que Ele pode consertar os erros da sua vida e edificá-los. O meu Deus é tão poderoso que Ele pode consertar a situação que você está vivendo, a situação que você está passando, o problema que você está sentindo, converter diante da humilhação e exaltação. Eu profetizo nessa noite, põe a palavra de Deus em prática e tu verás a diferença em nome de Jesus. Receba essa palavra de vitória. Ei, servos de Deus, porque brigamos por tantas coisas. Eu, todavia, me deixarei gastar e serei gasto. Eu, todavia, amarei. O conceito do termo verdade está atribuído ao caráter cristão, porque o cristão anda em verdade e não precisa mentir para poder ganhar proveitos de ninguém. Quando nós vamos para o texto, percebemos que Abraão segue um caminho totalmente diferente. Diga comigo, segue um caminho totalmente diferente. Ele foi para o deserto. E deserto você já sabe muito bem, deserto é um lugar que não tem cobertura vegetal, deserto é um lugar que faz muito calor pela manhã, faz muito frio pela noite, deserto é um lugar a qual tem escassez de alimento, deserto é um lugar também muito perigoso, mas mediante a isso Abraão creu que o Senhor era com ele e o faria prosperar. E Ló foi para Sodoma e Gomorra, tinha de tudo que era possível para ele, mas o que o texto revela no capítulo 14... Quem está no domínio nessa época é um rei chamado Quedorlaomer. E ele dominava alguns reinos, e esses reinos se levantaram contra ele. Começa a ter um grande conflito. E Abraão, que era um homem muito conhecido, era um homem muito próspero, fica sabendo que Ló é capturado, porque Ló também é um homem que conseguiu herdades e posses. E o texto é claro que Abraão vai diante dele, batalha com 318 pastores e consegue tirar Ló das mãos do reinado de Quedorlaomer. Que significa dizer então, que tudo aquilo que ele conseguiu parece não ter resumido a nada, porque ele foi preso e precisou da ajuda de Abraão. Ou seja, nessa noite o Senhor está dizendo para você, se alguém te prejudicou, se alguém fez mal a você, se alguém tentou tirar vantagem da sua vida, tenha paciência, espere no Senhor, porque o meu Deus, assim como exaltou Abraão para fazer com que Ló precisasse dele, é poderoso para também fazer com que situações como essa aconteçam em sua vida. A humilhação é uma condição para que Deus possa exaltar o cristão. Mas nós muitas das vezes atrapalhamos os propósitos de Deus. Você acha que você só vai ter vida de vitória? Vida triunfante? Você acha que eu viria aqui pregar só para dizer para você, receba e tome? Não! Estamos apresentando para você uma verdade do texto bíblico contemporâneo à sua vida. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por sofrimento, vai passar por aflições, vai passar por dificuldades, vai passar, aleluia, por intempéries, mas todavia, se a presença de Deus está com você, você vai suportar, você vai triunfar, você vai vencer, você vai glorificar o nome do Senhor. Mas vigiem suas atitudes. Eu estou falando de Abraão. E quando nós vamos para Abraão, eu queria citar para vocês um outro texto. E esse texto nos revela uma verdade. Verdade essa, a qual o Senhor, Ele de alguma forma, transforma a vida do homem, que se volta para servi-lo, em espírito e em verdade. Amados, se você puder, acompanhe comigo o texto bíblico. Capítulo 25, versículo 1 diz: Abraão tomou uma mulher e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinra, Joksã, Medã, Midian, Ibisaque e Suá. Versículo 4 para encurtarmos: e os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida, Elda, e todos estes foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Olha para cá, isso aqui é forte. Agora eu prego. Abraão agora já está velho, já tem uma certa idade, Sara já morreu. Isaque já está grande, Ismael também. Abraão acaba se casando com outra mulher chamada Quetura. Ela terá outros filhos com Abraão. E o texto é claro em dizer em outros versículos que eles vão para a banda do Oriente. Porém, dentre esses filhos, existe um filho chamado Midian. Diga-se comigo, Midian.
Esse Midian vai dar origem aos midianitas, que serão grandes inimigos do povo de Israel. Grandes inimigos que quando Israel sai do Egito e vai em direção para a terra prometida, Haaretz Halav Davash, a terra que emana leite e mel, ou a Haaretz Hamov Tahat, a terra prometida, ou seja, eles vão ter dificuldades. Os midianitas são aqueles que vão se associar com outros povos dentro da terra de Canaã e que vão pegar e chamar Balaão para profetizar contra o povo hebreu. Preste atenção ali para cá, que revelação nós temos aqui. Nós temos uma revelação que Abraão comete um grande erro esse a qual, desde os tempos antigos, toda a herdade e tudo aquilo que ele tinha era para ser dividido entre seus filhos. Porém, Abraão dá tudo para Isaque. Era o filho da promessa, não era o primogênito dentro da lei do sangue, porque o primogênito teria que ser, na verdade, o Ismael. Mas diante dos olhos de Deus, ele foi constituído primogênito, porque a promessa estava sobre a vida de Isaque. Mas o texto é claro em dizer que ele dividiu tudo para Isaque, mostrando então que Abraão cometeu um erro gravíssimo da acepção de pessoas. E a acepção de pessoas também ocorre nas nossas igrejas até os dias de hoje. É aquela irmã que está no departamento de senhoras ou de senhores, que trabalha melhor com os irmãos e não trabalha melhor com os outros. É aquele irmãozinho que trata melhor um amigo, um irmão do que o outro. A acepção está envolvida em nosso meio. Mas é mister que isso aconteça, porque isso vai contribuir para desenvolver, sabe o quê? Relacionamento. Para trabalhar em equipe. Porque nós somos um corpo, já disseram o apóstolo Paulo, somos um corpo e um corpo trabalha unido, e a igreja precisa ter essa conscientização. Neste domingo eu vim trazer uma palavra de Deus ao seu coração, de que você não está sozinho, você não trabalha sozinho, o Senhor está com você, você precisa de pessoas, e você não vai gerir nada, porque o Senhor é contigo, mas Ele vai fazer com que outras pessoas te apoiem nesse trabalho. Só que a diferença é que um tratamento mal dado traz um legado maldito. Aí vocês perguntam, por que falei Midian? Porque Midian foi um filho bastardo, que dos seus filhos se tornaram povos assassinos. Os midianitas, assim como os ismaelitas, eram os maiores comerciantes e peregrinos do deserto, neste período. Período esse de Moisés, período esse de Josué, entre outros períodos do Antigo Testamento. Os midianitas se tornaram uma classe de assassinos. Eles andavam pelos desertos saqueando, roubando e matando. Agora um detalhe, esses mesmos midianitas foi da onde veio Jetro. Jetro esse que foi o sogro de Moisés, que ensinou para Moisés sobre o Deus Altíssimo, que complementou os estudos para ele. Esse mesmo povo midianita veio a mulher de Moisés, Zípora. Ou seja, nem todos que estão em Midian fazem os atos de Midian. Mas o que significa dizer é que o tratamento que Abraão deu em acepção em relação aos seus demais filhos, fizeram com que causasse um problema de relacionamento familiar. E esse relacionamento fez com que Israel continuasse a ser perseguido. Ou seja, existem situações em nossas vidas que são inevitáveis. Problemas que você vai ter com seu parente, com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. Mas a diferença é, ainda que os problemas venham, não poderemos evitar. Mas a única coisa que podemos fazer é com sabedoria diante da palavra de Deus, diante dessa instrução, ter consciência de qual melhor maneira podemos lidar com eles. Porque Israel, mesmo sendo perseguida por nações que tinham seus próprios irmãos, procurou temer ao Senhor e viver diante de seus ensinamentos. E é justamente isso que o Senhor quer confrontar você, quer confrontar você nessa noite. Não é porque o irmão me trata dessa maneira que eu vou agir da mesma forma. Não é porque ela fala assim comigo que eu vou falar da mesma forma. Não é porque ela me exclui, ele me exclui, que eu também vou excluir. Nessa noite, Igreja Assembleia de Deus Nova Canaã, o Senhor está despertando o teu entendimento que você deve praticar as boas obras e não se acomodar igual aos midianitas. Você é Israel e bata no peito com convicção. Você é Israel. Jesus está em volta dos fariseus, homens sábios, cheios do conhecimento, mas que não tinham atitudes verdadeiras de arrependimento. Os fariseus criticavam os publicanos, se achavam mais santos. A palavra fariseu do hebraico quer dizer plushim quer dizer separado. Eles se achavam os mais santos e os melhores, porém as suas atitudes eram reprováveis por Jesus.
havia um certo hábito chamado Nitilat Yadayim, quer dizer, purificação das mãos. E numa certa feita, os fariseus questionaram Jesus porque ele não lavava as mãos quando iria comer. E o mestre sempre sabiamente nos ensinando algo. Ele disse para os fariseus, olha, o que contamina é aquilo que entra ou aquilo que sai. E aí nos mostrando então nessa noite, que o que contamina de fato é aquilo que sai das nossas bocas, dos nossos lábios, as nossas intenções, o nosso verdadeiro eu que se manifesta diante de nossas atitudes. Aí então aprendemos que muitas das vezes a superficialidade daquilo que se aparenta ser, não é aquilo que agrada a Deus. Aquilo que você demonstra ser na igreja, não é aquilo que Deus de fato vê em você. Aquilo que você demonstra ser quando prega ou tem oportunidade, não é aquilo que Deus quer de fato de você. O Senhor quer que você purifique os seus lábios, o seu interior, se mostre como nova criatura, porque neste domingo eu quero tão somente lhe dizer, Jesus vem e quer uma igreja lavada e remida em seu sangue. Relacionamento é o veículo motor para o desenvolvimento de uma igreja sarada. De quantos irmãos você tem contato aqui? É só um teste. Será que quando acaba o culto você vai falar com ele? Estamos muito pesados de coração, irmãos. Desculpe, pastor, mas vou falar aqui de Deus. Talvez eu possa ser um antiético em dizer isso, mas nós estamos nos esfriando, irmãos. E eu trouxe uma palavra de ensinamento para a igreja hoje. Estamos nos esfriando. Não somos mais aqueles irmãos que abraçavam os nossos irmãos e davam paz do Senhor. Não somos mais aqueles irmãos que abraçavam o ministério do irmão que prega, mas quando o irmão prega a gente levanta e vai embora. Não somos mais aqueles irmãos que torcem pelo irmão, que intercede por ele. Estamos muito fechados em nós. A palavra ego vem do grego ego, quer dizer eu. Estamos pensando muito em nós e estamos deixando de desenvolver relacionamento. Se você foi ferido, o texto te mostrou uma verdade. Deus vai te exaltar a seu tempo. Sofra a humilhação. Sofra a perseguição. Sofra, mas uma hora a vitória vem. Nesse domingo de noite, você veio aqui para entender que Jesus exalta o abatido, que Jesus levanta o humilhado, que Jesus transforma a vida daquele que está sofrendo. Mas você quer mudança? Faz a mudança acontecer. Quer transformação? Faz ela acontecer na sua vida. O que está faltando e Deus vai mostrar a vitória diante dos meus inimigos. A gente quer muito isso. A gente quer muito triunfar e vencer diante daqueles que estão ao nosso redor. E muitas das vezes a nossa falta de relacionamento não nos faz entender que até muitas das vezes aquele que está do nosso lado não quer o nosso mal. Mas muitas das vezes o que Jesus nos ensinou, a maldade está dentro de nós. Precisamos mudar esse conceito. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como você quer mudança se você não é objeto da mudança? Como você quer transformação se você não é objeto da transformação? Como você quer que Deus te exalte se você perturba, persegue? Eu vi algo hoje aqui que eu fiquei um pouco surpreso assim, sabe? Mas eu já estou acostumado. Eu pastorei a igreja, irmãos. E eu sei o que é isso, pastor. Eu já pastorei também, sei o que é. Eu tenho um lema que eu divido com vocês. Me deixarei gastar por amor de vossas almas. Muitas das vezes nós somos incompreendidos pelo nosso próximo. Muitas das vezes nós fazemos o bem, ocorre uma coisa errada e somos criticados. Os seres humanos são ingratos, na maioria deles. Até porque você, visitante que está aqui, está ouvindo todos os dias quando se prega que Jesus deu a vida por você. Mas você não consegue compreender e prefere ficar nas festas dessa vida, já estou terminando, e não aceita Jesus, e não quer Jesus. É mensagem evangelística. Nessa noite eu te convido, abre teu coração para recebê-lo. Eu tenho problemas de relacionamento no meu casamento com a minha esposa. Coloca Jesus no meio, coloca Jesus na situação, apresenta Ele, é a Deus.
Eu tenho problemas de relacionamento no meu trabalho, na minha empresa. Eu sou muito tímido, eu falo demais, eu sou fofoqueiro. Eu coloco os outros no esparro. Ei, muda, conserva os teus lábios. Aquele que muito abre a sua boca, padecerá perseguição. Seja sábio, fale em momento oportuno. Tem visto um homem precipitado em suas palavras? Maior esperança no tolo do que nele. Aprenda a se calar diante das adversidades. Ou seja, o Senhor nos dá 3 instruções nessa noite, para que possamos aprender e praticá-la. A primeira é meditar em sua palavra de dia e de noite. Faça da Bíblia um hábito para a sua vida. A segunda característica é: se não sabe, não fala. Se não tem conhecimento, não se intrometa. Se é sobre a vida dos outros, não comente. Seja sábio, cale a sua boca. Não julgue, não se questione, não se levante com quem tem mais história que você. Ah, porque o pastor faz isso, o pastor faz aquilo, porque o irmão faz aquilo, porque a irmã faz aquilo. Não. Saiba que você está chegando agora. Existe história, existe processo, existe tempo. Ou seja, não procure se questionar pelo que se fez, mas procure entender, Senhor, a Deus, o que eu devo fazer para ajudar o meu irmão. E a terceira e última é: pare de se condenar. Tem muita gente com espírito de inferioridade na igreja, e também tem os da falsa humildade. O irmão vai pregar, vão pregar muito. Eu falo entre o meio de pregadores, né? Ando em meio de pregadores, alunos. Aí tem aquela coisa: o irmão vai pregar, Deus te use, amém. O irmão prega muito, se o que prega muito. Aí quando está fora daquele irmão, aí fala: você viu o irmão pregando? Misericórdia, prega nada, só fez balela, só fez zoada. Aí as levitas, levita louva muito. Quando chega fora, você viu? Misericórdia, nem convido para ir para a minha igreja. Aí a irmã está no departamento, aí a irmã faz um trabalho lá. Isso acontece com as senhoras: irmãs, vamos colocar a farda. Deus mostrou para mim, olha o que está dizendo. Deus colocou para mim no meu coração que a farda é azul. Aí sempre levanta uma, né? Eu sei, sempre levanta uma. Irmã, mas amarela é melhor. Aí a outra vem, aí vem outra. Se nenhuma falar, ninguém fala nada. Aí a outra vai: não, mas bota um verde musgo assim, sabe, né? Vai ficar legal, né? Aí 2 se levanta, aí vai outra: não, bota marrom. Aí pronto, a irmã que está na frente diz: não, mas Deus falou para mim e tal. Que falou nada. Aí começa o levante. Ninguém entra em consenso nenhum, é a maior guerra em toda a festividade de igreja. Isso acontece. Mas no final é gostoso que quando a pessoa que está na direção e o grupo está na direção, mesmo com todo esse conflito de relacionamento, no final acaba dando tudo certo, o nome do Senhor é glorificado e a igreja vence mais uma vez, porque o destino e o propósito do diabo é tentar minar e fazer para a obra de Deus, mas nós vamos igual uma carreta, nós vamos para frente. Sai da frente, Satanás, porque a tua igreja vai passar por cima. Quantos acreditam nessa palavra profética? Levante a tua mão, glorifique, exalte a Ele, porque Ele está neste lugar. Já estou terminando a mensagem. Ei, jovens! Jesus tem projeto, Jesus tem plano, mas não se coloque como o último biscoito do pacote. Não se condene naquilo que é aprovado. Não deixe com que a massa tente influenciar você a desistir. Pois quantos de nós já pararam e não estão mais entre nós? Qualquer palavrinha: vou sair da igreja, não vou aguentar mais, não suporto as irmãs, não suporto os irmãos, eu não gosto daquela irmã, não gosto daquele irmão. Ei, irmão, aprenda a compreender as pessoas. Você também é uma pessoa difícil de lidar, mas Jesus te ama a si mesmo. Você também é uma pessoa difícil de lidar, mas Jesus te ama também. Você também é uma pessoa complicada, mas Jesus não vai deixar de te amar. E se você não saber buscar o amor de Deus aqui dentro, uma coisa eu vou lhe dizer: lá fora só é ilusão. Aí eu finalizo. Qual é a sua escolha nesta noite? Jesus te pergunta: você prefere as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, que a priori te seduzirá, mas que à frente te levará a grandes dificuldades? Ou você prefere o deserto das dificuldades, mas contemplando o invisível e sabendo que ao seu tempo você será exaltado e será instrumento para ajudar outros que estão em Sodoma?
Visitantes, pessoas amigas que estão aqui nesta noite, o Senhor está tocando o teu coração. Que escolha você quer nesta noite? Qual é a tua opção nesta noite? Eu convido a vocês ficarem de pé. O culto já está terminando, com a permissão do pastor Derival. Tem alguma irmã que louva aqui nessa noite? Reflita no hino. Vamos só ouvir esse hino. Eu vou convidar você a provocar nessa noite. Irmã Jaqueline, cadê você? Olha o que eu preguei nessa noite. Sabe o que é que vocês vão fazer? Não é obrigado. Não é obrigado, tá certo? Mas você vai sair do seu lugar. Vai lá no irmão do fundo e cumprimente ele. Você vai lá na frente e cumprimente seu irmão. Vamos cumprimentar os irmãos essa noite? Eu não sou pregador modinha. Não sou pregador modinha, tá certo? Eu sei pregar nesse estilo, mas minha preocupação hoje é fazer com que você aprenda. Saia daqui com a consciência transformada. Deixa a modinha para outros aí. Eu vim trazer uma palavra de alimento para a tua vida e de transformação. Cadê a atitude? Sai do seu lugar aí. Cumprimenta a mão do seu irmão. Deixa eu usar, minha querida. Glória a Deus. Cumprimenta ele. Cumprimenta. Cumprimenta o que você nunca falou. A igreja é grande. Cumprimenta. 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 Pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Cumprimenta seu irmão nessa noite. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Cumprimenta ele. Eu vou Cumprimenta. adorar. Cumprimenta. Cumprimenta seu irmão. Sai do seu lugar. Se move. Para de muita formalidade. Jesus quer você livre para adorá-lo e para amar. Para amar. Para amar. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Você está livre para adorá-lo neste lugar. Erecalabanço, comachere, cabarragas. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Ei, visitante. Agora é você, irmão, que cumprimentou. Mas Se tem visitante, chama ele nessa noite pra gente orar por ele. Evangeliza aí agora. Se tem alguma alma para Jesus, vem aqui agora. Eu adoro reconciliar, vem aqui agora. Eu sou dele, tudo é dele. Tem alguém para Jesus? Vem aqui agora. Você chama seu irmão, chama o visitante, chama ele. Convida para vir aqui à frente. Saia do lugar que limita a sua visão. O que você vai fazer? Cadê a primeira alma? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Cadê você nessa noite? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tá vindo a alma ali? A Ele a glória. Cadê a alma para Jesus?